Oi crianças, eu sou a Tia Elô e esse é mais um vídeo do Apacentar Kids. E o tema da nossa semana é Curando através da enfermidade. Um tema difícil, né? Mas eu vou te explicar direitinho o que ele significa. E pra gente entender melhor, eu vou contar a história do rei Uzias, que é uma história que tá lá na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. Uzias se tornou rei quando ele era muito novo, ele tinha apenas 16 anos. E no começo do seu reinado, Uzias ele obedecia todas as ordens de Deus. Ele temia muito a Deus, ele amava muito a Deus, então ele obedecia tudo que Deus falava para ele. E Uzias, como rei, ele tinha algumas funções. Então ele cuidava do povo, ele cuidava do exército, ele cuidava da comida do povo, cuidava do dinheiro do povo. E como ele era alguém que amava a Deus, que obedecia a Deus, Deus foi lá e abençoou todas essas coisas. E conforme o tempo foi passando, Uzias se tornou um rei muito poderoso, um rei muito rico. E passou um tempo e Uzias ele ficou doente. E não era uma doença que dava para curar com remédio. Uzias ele tinha se tornado orgulhoso. O orgulho é um sentimento que tem no nosso coração e é um sentimento ruim, assim como a inveja, assim como o ódio, a raiva. E Uzias se tornou orgulhoso. E essa doença do orgulho fez muito mal para Uzias, porque ele passou a se esquecer de Deus, ele não obedecia mais a palavra de Deus, ele não amava mais a Deus do mesmo jeito de quando ele era bem jovem. E teve um dia que Uzias ele foi no templo, foi na igreja, e quem cuidava da igreja eram os sacerdotes. Quem tinha escolhido os sacerdotes para cuidar lá da igreja foi Deus. Mas Uzias, ele era orgulhoso e ele se achava muito poderoso porque ele era um rei muito rico. E Uzias achou que ele podia ir lá cuidar do templo. Então Uzias foi lá e ele ia queimar incenso, que era uma função que só os sacerdotes tinham. Lembra que eu falei que Uzias, como rei, ele tinha algumas funções? Mas queimar incenso não era a função do rei, era a função dos sacerdotes, e Deus que tinha falado isso, mas ele desobedeceu a Deus e foi lá queimar incenso. Os sacerdotes que estavam lá na igreja naquela hora foram lá correndo para o rei Uzias falar assim: rei, você não pode fazer isso, isso é desobediência a Deus. E o rei Uzias ficou bravo com os sacerdotes. Ele deve ter pensado: eu sou o rei, sou tão importante, sou tão rico, sou tão sábio e eu não posso queimar o incenso? Eu vou queimar o incenso sim. E Deus, vendo tudo isso que o rei Uzias estava fazendo, não se agradou nada disso. E ali naquela hora mesmo, enquanto o rei Uzias estava discutindo com os sacerdotes, Deus fez com que aparecesse na testa dele uma lepra. Você sabe o que é lepra? Lepra é uma doença que dá na pele e que naquela época não tinha cura. É uma ferida que pode dar no corpo todo e que coça bastante. E ninguém ficava perto de quem era leproso naquela época. Então, assim que os sacerdotes viram que o rei Uzias estava com uma lepra na testa, eles mandaram o rei Uzias embora do templo e não deixaram ele voltar mais lá. E até o final da vida do rei Uzias, ele teve que sair do seu palácio e morar numa casa separada de todo mundo da sua família, dos seus empregados, porque ele se tornou um homem leproso. E sabe por que Deus fez com que Uzias se tornasse leproso? Porque Deus queria que, através da doença da lepra, Uzias percebesse que ele estava com a doença do orgulho. Foi só quando Uzias ficou leproso que ele percebeu que ele estava orgulhoso e estava desobedecendo a Deus. E sabe que a gente pode aprender com essa história, com a história do rei Uzias, que nós temos que tomar muito cuidado com a doença que pode estar dentro do nosso coração, com o sentimento que está dentro do nosso coração. Como eu disse, todos os sentimentos ruins que a gente sente
é como uma doença e nos afasta de Deus. E esses sentimentos ruins podem ser a raiva, pode ser a inveja, pode ser até mesmo o medo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles sentimentos que estão dentro do nosso coração, para que não sejam sentimentos que são como doenças que nos afastam do Senhor. Vamos fazer uma oração para pedir para Deus limpar o nosso coração e tirar qualquer doença, qualquer pecado que tem nos afastado dele. Vamos lá? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Que todos esses ensinamentos jamais saiam do nosso coração e da nossa mente. Eu te peço que o Senhor nos ajude a não sermos orgulhosos como o rei Uzias foi. Que todo sentimento ruim que esteja dentro do nosso coração venha sair em nome de Jesus. Nos ensina a ser pessoas melhores e tementes a Ti. Que toda doença que nos afasta de Ti vá embora em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então essa foi mais uma lição do Apacentar Kids. Se você ainda não fez sua inscrição para o encerramento da Menibrak 2020, procura a gente pelo Facebook da Menibrak Manda Aqui ou lá nos balcões de atendimento da igreja para saber mais e fazer a sua inscrição. Um beijo, tchau, tchau!